Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Hilton Castro, sou psiquiatra e hoje nós vamos falar de transtorno de pânico. E temos hoje como convidada no nosso canal a doutora Luzimar Petrus, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, que vai contribuir muito na construção do conceito e também explicar como que funciona o tratamento. Bom dia, Luzimar, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, Hilton. Então vamos lá. Luzimar, eu vou estar falando ou vou estar utilizando o DSM-5 para conceitualizar o transtorno de pânico. Para quem não sabe, DSM-5 é um manual estatístico americano dos transtornos mentais, que está na sua 5ª edição. Esse manual conceitualiza o transtorno de pânico da seguinte forma. Ele utiliza 4 critérios. Desses 4 critérios, o primeiro critério, o critério A, ele diz um desconforto intenso, de início abrupto, recorrente e inesperado. Então essas palavrinhas são chave. Esse desconforto, que ele é intenso, abrupto, recorrente e inesperado. E que atinge seu pico em alguns minutos, ou seja, é uma coisa que surge do nada. Muitas vezes o paciente está dormindo e ele acorda num transtorno de pânico. Agora, no qual devem estar presentes pelo menos 4 dos seguintes sintomas que nós vamos deixar listados aqui para você estar acompanhando. Esses sintomas são muito desagradáveis, são intensos e causam um verdadeiro terror no paciente, daí vem pânico ou terror, né? Então o paciente experimenta palpitações, sudorese é suor excessivo, sensação de falta de ar, sensação de asfixia, náusea, desconforto abdominal, ele tem a sensação de tontura, parestesias, que é o formigamento das extremidades, aquela hora que a gente prende o sangue e fica com aquela sensação de formiguinha, né? E esses critérios, eles são somáticos, Luzimar. Eles são de ordem física. Estou falando somático para a Luzimar como se a Luzimar não soubesse, ela sabe muito bem disso. Nós estamos fazendo um bate-bola para você que está no canal nos entender. Então, esses 10 critérios, eles são de origem física. Agora tem os 3 critérios que são de origem cognitiva, ou seja, estão relacionados ao pensamento, ao raciocínio. Desses critérios, o 11º vai falar de desrealização, despersonalização. A desrealização é quando o paciente ele entende um mundo estranho a ele. Vamos dar um exemplo. O paciente está numa lanchonete, ele tem todos aqueles sintomas acima e ainda ele começa a estranhar. Que lugar é esse? Além de eu estar com taquicardia, sensação de falta de ar, aperto no peito, diarreia, eu ainda tenho que lugar é esse? Onde eu estou? Seria a desrealização. A despersonalização é quando o paciente ele começa a se estranhar, ou seja, quem eu sou. Ou ele se vê de fora para dentro. É como se o mundo interno estivesse estranho ao paciente mesmo e ao que está do lado de fora. Então o paciente começa a ter um medo de enlouquecer, ou de perder o controle, que seria o 12º critério, e o medo de morrer. Sim. Agora, imagine todas essas sensações, a pessoa vivenciando todas essas sensações, como eu falei, numa lanchonete, ou no trabalho, ou em qualquer lugar público, ou muito bem contextualizado lá no início do conceito, inesperado. Ele pode apresentar esses sintomas dormindo, que é um dos critérios do transtorno de pânico. É inesperado, não tem um fator precipitante. Ele está dormindo e pum, acorda neste terror. Sim. A partir deste primeiro critério, que foram tudo isso que a gente falou, nós vamos passar para o critério B.
O critério B, ele vai falar de um paciente que começa a ser atormentado. Então ele tem uma apreensão, uma preocupação exagerada. Ou seja, o medo de ter novos sintomas como aquele vão inundar a mente do paciente e ele vai ser tomado por uma preocupação, por exemplo, de ter algum problema cardíaco, algum problema respiratório, e ele começa a ter uma postura desadaptativa, evitativa. Então, se foi na lanchonete, se foi naquele lugar que eu tive aquele ataque de pânico, que eu quase morri, que eu quase enlouqueci, foi no meu ambiente de trabalho, ele começa a evitar essas situações, evitar. E esse evitamento excessivo, não sei se existe essa palavra evitamento, ou essa esquiva, né, começa a fazer impactar a qualidade de vida desse paciente, o dia a dia, e ele começa a ter prejuízos de várias ordens. Esse seria o critério B. O critério C vai falar que esses sintomas ele não é justificado ou bem justificado, bem explicado pelo uso de alguma substância. Nós sabemos que algumas substâncias lícitas e ilícitas podem evocar todos esses sintomas e essas sensações. Substâncias lícitas, vamos falar de alguns xaropes para tosse, de algumas medicações para nebulização, ou muito comum, eu lembro da minha época que eu era plantonista, quando o paciente chegava com vômito, a gente fazia medicamento para vômito e o paciente tinha sensações horríveis. E a gente fala, ele teve aquela reação a esse tal medicamento. A gente vai lá e sabe que não é frescura do paciente que ele está vivenciando isso, e literalmente é como se fosse um transtorno de pânico. Mas não é porque ele é evocado pela substância. O transtorno de pânico ele é inesperado e inespecífico, ele não tem essa questão do gatilho com substâncias. E o critério D, para terminar, de acordo com o DSM-4, o transtorno de pânico ele não é também explicado por outras patologias. Por exemplo, nós conhecemos muito bem as fobias, né? Dentro dessas fobias, o paciente, por exemplo, tem uma fobia de avião. Ele chega no avião e ele tem um ataque de pânico. E toda vez que ele entra no avião, ele tem sucessivos ataques de pânico. Opa, sucessivos, lembra lá no início lá, sucessivos, ou seja, recorrentes e inesperados. Então, o inesperado tira o critério da fobia específica. Sim. Porque a fobia específica tem um gatilho, o avião, a aranha, a barata, o meu chefe, né? Já o transtorno de pânico é inesperado. Sim. Ele surge do nada. Então, por isso que ele não é bem explicado por outros transtornos mentais. Não que as fobias não possam coexistir com o transtorno de pânico. Só que aqui a gente tem um gatilho. Aqui nós não temos o gatilho. Luzimar, outra coisa interessante também do DSM é que ele fala que a incidência do transtorno de pânico ele é raro nas crianças, tem uma incidência maior no adulto, jovem, entre os 22 e 24 anos, e ele começa a decair a partir dos 45 anos. Essa questão dele ficar menor aos 45 anos é muito interessante. Depois eu quero fazer um vídeo falando de como funciona o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, para justificar o porquê que depois dos 45 anos é menor a incidência. É muito interessante falar sobre isso. Mas isso vai ser um tema para o próximo vídeo, porque é um tema longo e vamos ficar por aqui. E também, só para terminar a minha fala, o transtorno de pânico ele é mais comum em mulheres do que em homens, e também o transtorno de pânico ele é menos incidente em sociedades menos industrializadas. O livro traz, que a literatura clássica traz, que é o DSM, traz o exemplo do índio americano e a sociedade e o cidadão das grandes metrópoles americanas.
o índio tem menos incidência de transtorno de pânico que a pessoa que está lá em Nova York. Sim. Então, ele vai falar que quanto menos industrializada for aquela sociedade, mais protegida ela é do transtorno de pânico. Quanto mais agitada, ansiosa, assoberbada, industrializada for a sociedade, maior a possibilidade de transtorno de pânico. A partir dessa introdução do conceito de transtorno de pânico, o tratamento que nós psiquiatras nós utilizamos uma abordagem aguda e uma abordagem de manutenção. Nessa abordagem aguda nós colocamos algumas medicações que tiram rápido o paciente do transtorno e depois uma outra abordagem de manutenção, sempre tentando fazer com que o paciente não associe a medicação com uma tábua de salvação e sim a medicação como uma substância necessária no momento para que ele comece a raciocinar com clareza, que ele comece a dormir, que ele comece a voltar a frequentar os lugares onde ele estava, que ele comece a voltar a trabalhar. Uma vez que o transtorno de pânico é uma patologia que tira muitas pessoas do trabalho. E nesse momento, depois que o psiquiatra ele fez essa abordagem, fez o paciente dormir melhor, comer melhor, pensar melhor e voltar a frequentar, nós psiquiatras não podemos ter a onipotência de achar que vamos tratar o paciente só dessa forma, só com medicação. E por isso nós precisamos muito da abordagem da psicologia, que vai trazer uma outra visão complementar, essencial. Esse raciocínio é para a psiquiatria, a psicologia e psiquiatria. São ciências que se complementam no bem-estar do paciente. Sim. Vamos lá, Luzimar? Sim. Complemente-me. Então, como o doutor Hilton falou, tudo está correto. Só que a terapia cognitiva comportamental, ela tem como objetivo trabalhar o pensamento. Ou seja, ela tem que desmistificar essa forma do paciente pensar. Isso é muito importante. Por quê? Porque o paciente, ele acredita, ele alimenta no que nós chamamos de crenças errôneas. Então, como você falou, ele foge. Dentro da terapia cognitiva comportamental, ou a gente luta, ou a gente foge. E a tendência é o paciente fugir. Fugir de tudo. Fugir de se encarar, de se olhar, de ver, de entender do mundo, como você falou, do mundo, né, do país industrializado. Né? Do futuro, ele não consegue enxergar o futuro. Né? Então, o que ocorre hoje? A gente tem uma preocupação muito grande em modificar, né, a forma dele pensar. Né? Porque ele pensa e ele acredita. E a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha o humor, ela trabalha fazendo com que o paciente entenda que aquele pensamento está errado. É lento, não é fácil. Né? Porque muitas vezes ele já vem, né, com estereótipos e com crenças errôneas e com preconceitos de que ele precisa só da medicação, de que a terapia não vai fazer efeito. E não, como o doutor Hilton falou, é um trabalho em conjunto. Então, quantas vezes o paciente precisa sim, primeiro, ser medicado, porque ele não tem condições de pensar racionalmente e de entender a importância dele pensar melhor. Né? Então, a gente trabalha essa disfunção do pensamento, para que ele tenha mais saúde emocional, mais qualidade de vida, né? Mas não deixa, sim, de ser um trabalho em conjunto, como o doutor Hilton falou. Porque eu acredito que ele não pode ficar, se eu estiver errado, você me corrija, né? Levar uma vida dependente de medicamentos.
né? Porque a ansiedade ou a síndrome do pânico é inesperada, como você falou. Mas também a gente, enquanto psicólogo, precisa procurar a origem, né? A criança, ela realmente não desenvolve a síndrome do pânico porque ela não tem uma linha de raciocínio lógico, né? A criança, ela vive o lúdico. Só que, ao decorrer dos anos, a vida familiar, a forma como ela foi criada, né? Como foi tratada, isso tudo influencia muito no futuro, né? No futuro, né? Então, ele precisa sim se conhecer, ele precisa sim aceitar a terapia, mas a terapia também não é forçada, porque o paciente também tem que querer. Dentro desse querer, né, ele facilita muito o nosso trabalho. Então não tenha nenhum tipo de preconceito, de buscar ajuda, de procurar um psiquiatra, de procurar um psicólogo, porque assim, com certeza, você terá uma maior qualidade de vida. Assista esse vídeo com carinho, se coloque, se veja e perceba se você tem ou não a necessidade de vir buscar a ajuda de um profissional. Luzimar, muito obrigado pela contribuição. Acredito Foi que um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Eu sempre aprendo muito com você. Esse vai ser um dos muitos vídeos que nós vamos fazer parceria. Espero que esse vídeo tenha contribuído um pouquinho para você entender o que é o transtorno de pânico, sua evolução, seu tratamento, sua abordagem, e não fique em casa sofrendo. O transtorno de pânico traz muito sofrimento. Procure a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, e tenha qualidade de vida e pare de sofrer. Tá bom? Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no nosso canal e um joinha. Muito obrigado. Muito obrigada, foi ótimo estar aqui, Dr. Hilton, participando com você, e me sinto honrada de fazer parte do seu vídeo, né? Porque isso vai abrir um leque de conhecimento para várias pessoas. Muito obrigada. Obrigado.